Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar aqui agora com um aulão aí bem direcionado, bem focado sobre equações e funções do segundo grau. Nós temos diversas aulas voltadas para esse assunto, que é um assunto clássico aí para diversas provas, para diversos concursos, que é o calo de muita gente e que acaba sendo base, né, para diversos outros tópicos aí dentro da matemática. Acaba sendo um calinho aí de muita gente. Nessa aula, a gente vai direto em alguns pontos, em alguns macetes, e surgindo dúvidas, mantendo aí algumas dificuldades ou complexidades, falem com a gente que a gente mastiga o ponto que for necessário aí para vocês. Então vamos lá? Seguindo, vamos lá. O que é a equação do segundo grau? Bem, antes de mais nada, vamos entender como é que a equação do segundo grau costuma se apresentar para a gente, qual é a forma da equação de segundo grau. Bem, a forma, reparem, não estou falando da fórmula, estou falando da forma da equação de segundo grau. Ela costuma se apresentar desse modo daqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, aonde o a, o b e o c são coeficientes dessa equação do segundo grau. Para que ela seja de fato uma equação do segundo grau, existe ali uma exigência que é o fato do a ser um coeficiente diferente de zero. Porque se o a for zero, o que acontece com isso daqui? Vai zerar isso daqui, sumiria o termo do segundo grau. Se sumir o termo do segundo grau, ela deixaria de ser o quê? Uma equação do segundo grau. Então, o a tem que ser o quê? Um termo diferente de zero, um coeficiente diferente de zero. Beleza. Então, já entendemos ali, indo bem direto ao ponto, a forma dessa equação e essa exigência de que esse coeficiente que está ligado a x² tem que ser diferente de zero. Beleza. Esse c aqui é chamado de termo independente. Nós vamos entender isso daí um pouquinho melhor. Vamos trabalhar aí com alguns exemplos? Olha lá. 2x² mais 3x mais 4 é um exemplo de uma equação do segundo grau? Sim. Agora, vamos identificar ali quem seria o a aqui. O a seria mais 2, que é o termo que está ligado a x². Quem seria o meu b? O meu b seria mais 3. E o meu c, que é o termo independente. Por que independente? Porque não está ligado a nenhuma incógnita, não está ligado nem a x2, nem ao x. Seria o mais 4. Reparem, aqui x2 e x são a mesma incógnita, tá? O valor de x aqui é o mesmo valor que eu vou substituir no x aqui. A única diferença é que aqui eu vou só utilizar o x e aqui eu vou pegar esse valor de x e vou elevar ao quadrado, tá bom? Outro exemplo, 3x², onde o a aqui vale mais 3, menos 5x, o b aqui vale menos 5, mais 9. O termo independente aqui vale o quê? Mais 9. Próxima. 5x mais 2x² menos 3. Opa, vamos prestar uma atenção nessa daqui, ó, porque ela simplesmente está desarrumada, desorganizada. Então, você, na hora de uma prova, com falta de atenção, você vai tender a dizer que o a é o 5. Na verdade, não é. O a é quem está ligado a x2. Então, o a aqui, ó, é o mais 2. Mais 2. Vamos botar ali, ó. A é igual a mais 2. O b é igual. B é quem está ligado a x, ó. B é igual a mais 5. E o c é o termo independente. C é igual a menos 3. Se você fosse reescrever essa equação de uma maneira organizada, você colocaria ali, ó, 2x² mais 5x menos 3 igual a 0. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Agora, olha lá, ó, essa equação daqui ela está mais curtinha que as outras, mas ela continua sendo uma equação de segundo grau? Continua, ó. Ó, esse termo daqui não zerou, então eu tenho ali, ó,
2x², onde o a vai valer mais 2, mais 3x igual a 0. O b vai valer quem? O b vai valer mais 3. E o c? Eu não tenho c, ou eu posso dizer que o c vale 0. Simples assim. Então, aqui o a vai valer mais 2, o b vai valer mais 3 e o c vale 0. Pronto. Eu posso dizer que essa daqui é uma equação do segundo grau, sim, mas é uma equação do segundo grau incompleta. Agora, seguindo aqui, eu tenho mais esse exemplo, 3x² menos 12 igual a 0, aonde o meu a é o mais 3, o meu b é o termo que está ligado ao x elevado à primeira potência. Eu não tenho esse b aqui. Eu posso dizer que o b aqui vale 0. Ó. Vamos lá. O a aqui é igual a mais 3. O b aqui é igual a 0. E o c aqui é igual a menos 12. Está lá. O c é o termo independente. Essa equação do segundo grau aqui, ela também é uma equação incompleta. Então, aqui, a gente, antes de partir para a metodologia de resolução da equação completa, a gente vai treinar a resolução de equações do segundo grau incompletas. Vamos treinar essas duas daqui, ó, essa e essa. São metodologias diferentes. Vamos primeiro analisar aquela ali, ó, 2x² mais 3x igual a 0. Não depende de fórmula, para esse tipo de resolução daqui é bem tranquilinho. Olha aqui, esse é o tipo de resolução onde o c é igual a 0. Você não precisa ficar decorando como se fossem protocolos, como se fossem receitas de bolo. Ah, quando c for igual a 0, eu resolvo assim. Quando b for igual a 0, eu resolvo assado. Não, vai ser intuitivo, vai ser natural. Você vai perceber aqui, ó, quando c é igual a 0, eu tenho a incógnita x aqui, tenho a incógnita x aqui. Eu só não tenho o termo independente, que é o c. Então, se eu tenho x aqui, eu posso botar o x em evidência. Vou botar o x em evidência. Aqui vai ficar 2x² dividido por x, vai ficar o quê? 2x. Mais 3x dividido por x vai ficar mais 3. Isso daqui igual a 0. Gente, vou abrir aqui um parênteses para relembrar como colocar em evidência, mas essa aula não é voltada para isso. Então, se tiver com dúvida, assistam aulas nossas voltadas para esses assuntos, ou então perguntem a gente e a gente traz aulas sobre isso, tá bom? Tirando as dúvidas aí de vocês. Mas, de uma maneira geral, é o seguinte, eu tenho x aqui e tenho x aqui, então vou colocar ele em evidência. Ao ter colocado em evidência, eu vou fazer a divisão por x. Então, eu tenho aqui, ó, 2x², vou dividir por x. Então, se eu cortar esse x² com esse x, eu vou ter aqui o 2, x² dividido por x, vai sobrar só um x lá em cima. Por isso que eu passei ele aqui para dentro. Se eu pegar 3x dividido por x, corto isso com isso, ficou o quê? Só o 3 aqui que eu passei aqui para dentro. Beleza? Agora, reparem o seguinte, aqui eu tenho um produto. Vou mudar a cor aqui. Eu tenho aqui um produto, ó, x de dois fatores e o outro fator aqui que é 2x mais 3. O produto desses dois fatores está dando 0. Então, das duas, uma, ou x vale 0 ou 2x mais 3 vale 0. Então, a minha primeira possibilidade é dizer que x é igual a 0, já vai me atender. E a minha segunda possibilidade de resposta é dizer que 2x mais 3 é igual a 0. Se 2x mais 3 estiver valendo 0, eu vou ter 2x igual, esse 3 vai vir para cá, para o outro lado. Então, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3. Esse 2 que está aqui multiplicando vai vir para cá, dividido por 2. Então, x igual a menos 3 meios. As minhas possibilidades de resposta são x igual a 0 ou x igual a menos 3 meios. Resposta, raízes para essa equação daqui, ó,
conjunto solução para essa equação vai ser, vamos botar aqui o conjunto solução, será x igual a menos 3 meios ou x igual a 0. E você pode substituir, ó, se você jogar 0 aqui, vai zerar aqui, vai ficar 0 igual a 0. Se você substituir menos 3 meios, o que vai acontecer com menos 3 meios aqui? Olha lá, ó, se eu fizesse a substituição ali, ó, 2 que multiplica menos 3 meios elevado, isso daqui elevado ao quadrado, mais 3 que multiplica menos 3 meios. Isso tudo igual a 0. Então, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter menos elevado ao quadrado, vai dar mais, aqui vai ficar 9 quartos. Então, 2 que multiplica 9 quartos. Lembra que quando você eleva ao quadrado, menos vezes menos vai dar mais. 3 vezes 3 vai dar 9, e você tem que elevar ao quadrado o denominador também, ó, porque está a fração toda sendo elevada ao quadrado. Isso daqui mais, ó, mais vezes menos dá menos. Deixa eu até apagar ali, ó. Vou pegar aqui, menos 3 vezes 3, 9, e isso daqui sobre 2. Vamos ver como é que fica isso daqui, ó. Aqui ficou, corta isso com isso, aqui vai ficar 2. Então, ficou 9 meios menos 9 meios igual a 0. Tá lá. Então, menos 3 meios também zera essa equação. Conjunto solução, resposta menos 3 meios ou 0. Agora, vamos resolver a outra equação incompleta ali, ó. A segunda equação incompleta, a metodologia já é outra. Vamos voltar lá para o vermelho. 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 12, igual a 0. Ela também é uma equação incompleta. Mas essa equação incompleta aqui, o que eu posso fazer com ela? Eu vou jogar esse 12 lá para o outro lado. Então, vou ter 3x ao quadrado igual a 12. Joguei o 12 para o outro lado. X ao quadrado igual a 12. Esse 3 aqui, que estava multiplicando o x ao quadrado, vai para o outro lado, dividindo. Tá lá. Então, eu vou ter, vamos continuar aqui, ó, x é igual, vou botar ainda x ao quadrado, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Por quê? Mais 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. E, de fato, se você pegar, ó, vamos botar aqui, conjunto solução é igual a menos 2 ou mais 2. Se você substituir qualquer um deles aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12 dá 0. Se você substituir o mais 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Certinho, tá ok ali, tudo safo. Vamos agora para a resolução de uma equação do segundo grau completa. Perfeito? Vamos seguindo. Seguindo, então, vamos lá. Agora, vamos fazer a resolução de uma equação do segundo grau completa. Como assim? Uma equação do segundo grau, onde o A, o B e o C são diferentes de zero. Então, eu tenho aqui o A nessa equação do segundo grau vale mais 3. Por que mais 3? É o termo, é o coeficiente que está ligado ao x ao quadrado. O B é o mais 5. Coeficiente que está ligado ao termo de primeiro grau, ao x elevado a 1. E o C, que é o termo independente, que é o menos 8. Menos 8. Tá ok. Posto isso, eu vou calcular o meu delta. Como assim? Quem é o meu delta?
meu delta, ele é calculado da seguinte maneira: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B, quem é o B? B é mais 5. Então, vou colocar aqui, ó, mais 5. Isso elevado ao quadrado. Preciso colocar o mais? Você não precisa. Mas é legal você colocar, porque quando for menos, você não esquece de colocar. E um erro muito comum, quando é menos, é as pessoas fazerem o seguinte. Imaginem aqui, antes de eu continuar, que fosse isso daqui, menos 5, vamos fazer aqui no cantinho. Que o b fosse menos 5. Aí você vai fazer b ao quadrado. Aí a pessoa vem e faz isso daqui, ó. Menos 5 elevado ao quadrado. A pessoa já vai errar aqui, ó. Que ela vai fazer isso daqui, ó. Vai repetir esse menos. 5 vezes 5, 25. E ela vai achar isso. Quando, na verdade, é o b que você tem que elevar ao quadrado. Se o b fosse menos 5, o correto seria isso daqui, ó. Isso tudo elevado ao quadrado, o que daria mais 25. Então, para evitar que você cometa esse deslize de esquecer de elevar o negativo ao quadrado, sugere-se que, quando for positivo, você também crie o hábito de escrever. Tá ok? Porque na hora do nervosismo de uma prova, na hora de fazer com mais pressa, você não esqueça de colocar aquilo ali. A propósito, sugestão, por menor que seja o tempo para você fazer uma determinada questão, nunca faça com pressa. A pressa vai gerar uma tendência a você errar e está arriscado você ainda gastar mais tempo fazendo a questão. Se você fizer com pressa, sabe por quê? Você não vai prestar atenção, não vai enxergar os caminhos mais curtos, mais práticos, mais objetivos pelos quais você pode resolver aquela determinada questão. Então, voltando aqui, eu tenho mais 5 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica, vamos botar o a aqui entre parênteses, mais 3, que multiplica o c, entre parênteses, menos 8. Seguindo lá, vamos apagar aquilo ali embaixo para não gerar confusão agora. Mais 5 elevado ao quadrado vai dar mais 25. Aqui eu tenho menos vezes mais, vai dar menos. Esse menos daqui vezes esse menos vai dar mais. Então, tudo aqui vai dar mais. 4 vezes 3 vai dar 12. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Então, aqui vai ficar mais 25. E aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8 vai dar 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. 96. Então, aqui vai dar 96. 25 mais 96, aqui vai dar 90 com 20, 110. 110 com mais 11, 121. Portanto, o meu delta é igual a 121. Ok, achei o valor de delta. Agora, eu vou substituir nessa fórmula daqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Isso vai ser igual a menos. Repare que esse menos é o menos da própria fórmula. É o menos aqui da própria fórmula de Bhaskara. E aí eu vou colocar o b. Quem é o b? Mais 5. Então, joga lá entre parênteses. Mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de quem? Quem é o delta? 121. Isso tudo sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? Mais 3. Então, está lá, mais 3. Vou dar sequência aqui. Aqui vai ficar menos, vamos já fazer aqui embaixo, ó, menos vezes mais vai dar menos. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 121, vou botar o 11 aqui, então vai ficar mais ou menos 11, sobre 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter as seguintes possibilidades ali de raízes para essa equação de segundo grau. Menos 5 mais 11 vai dar mais 6. Mais 6 dividido por 6 vai dar mais 1. A outra possibilidade, menos 5 menos 11,
vai dar menos 16. Menos 16 sobre 6, eu vou botar aqui, ó, menos 16 sobre 6. Posso simplificar? Posso. Se eu dividir em cima por 2, vai dar menos 8. Embaixo por 2, vai dar 3. Menos 8 terços. Então, a possibilidade de raízes dessa equação são mais 1 e menos 8 terços. Eu posso dizer, inclusive, que o conjunto solução dessa equação é menos 8 terços, botando em ordem crescente aqui, ó, as raízes, e mais 1. Beleza, encontrei as raízes, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, dessa equação daqui. Resolvi, utilizando métodos, utilizando a fórmula de Bhaskara, de uma equação completa do segundo grau. Voltando a dizer, o que é uma equação completa? É uma equação onde eu tenho todos os coeficientes ali, A, B e C, sendo diferentes de zero. Óbvio, o coeficiente A sempre tem que ser diferente de zero, porque senão a equação não seria do segundo grau. E aí eu tenho que ter o coeficiente B e C também sendo diferente de zero. Agora, gravem bem essas raízes daqui, porque um pouquinho mais para frente, nós vamos ver soma e produto das raízes. E aí a gente vai precisar trabalhar com isso daqui. Vamos pensar aqui o seguinte, imaginem que eu fosse fazer aqui, ó, a soma dessas raízes. Vamos fazer aqui, ó, a soma das raízes. Eu teria que ter 1 mais menos 8 terços. Faria essa soma daqui. Fazendo essa soma algébrica, eu teria 1 menos 8 terços. Tirando o MMC ali, eu poderia jogar para cá isso daqui multiplicando. Ficaria 3 menos 8, isso tudo sobre 3. O que daria menos 5 terços. Tá lá. Eu encontrei a primeira raiz, a segunda raiz e somei, encontrando a seguinte soma, menos 5 terços. Se eu fosse calcular, isso seria a soma. Se eu fosse calcular o produto, eu teria mais 1, que multiplicaria menos 8 terços. Menos 8 terços vezes mais 1, qualquer coisa vezes mais 1, que é o elemento neutro da multiplicação, seria o próprio menos 8 terços. Então, está lá o produto. Então, uma das formas de eu encontrar a soma e o produto das raízes seria calcular as raízes, depois somá-las ou multiplicá-las. Agora, vamos para o próximo slide. Vamos gravar aqui, ó, soma menos 5 terços e produto menos 8 terços. Vamos para o próximo slide, onde a gente mantém aqui, ó, a mesma equação do slide anterior e vamos aprender um macete para a gente encontrar a soma e o produto dessas raízes. Seguinte, a soma a gente estava encontrando lá o quê? Menos 5 terços. E o produto a gente estava encontrando menos 8 terços. Isso calculando as raízes e somando elas, ou calculando as raízes e multiplicando uma pela outra. Mas a soma das raízes de uma equação do segundo grau é dada pela seguinte fórmula, menos b sobre a. Simples assim, repete esse menos aqui, que é o da fórmula. Quem é o b? O b é quem? Nessa equação, mais 5. Então, vou botar aqui, ó, mais 5, entre parênteses. Isso tudo sobre a. Quem é a? Mais 3. Esse menos que multiplica esse mais vai dar menos. Então, vai ficar menos 5 sobre mais 3. Menos dividido por mais dá menos 5 terços. Reparem, eu não preciso fazer todo o cálculo se o exercício pedir a soma das raízes.
E isso é muito comum em questões de concurso, em algumas questões de pegadinhas, em algumas provas, onde eles te dão, às vezes, uma equação de segundo grau até bem complexa para o cálculo das raízes. Aí o aluno pega e gasta um tempão tentando achar o delta, tentando achar a raiz daquele delta, às vezes é uma raiz inexata, dá um trabalho gigantesco, para depois ele pegar e somar as raízes, quando seria simplesmente ele pegar e utilizar esse macete daqui, ó. Utilizar essa formulazinha daqui de menos b sobre a e já encontrar a soma das raízes. Aqui ele consegue deduzir quais são essas raízes? Não. Mas se o exercício já está te pedindo a soma, você basta encontrar a soma. Você não precisa necessariamente, dependendo do exercício, deduzir qual é cada uma das raízes. Tá bom? Produto. O produto é dado por C sobre A. Lembra, lá, ó, quando a gente calculou cada uma das raízes, a gente encontrou que o produto valia menos 8/3. E aqui, por essa fórmula, vamos ver. Quem é o C? O C é menos 8. E quem é o A? O A é mais 3. Menos dividido por mais vai dar menos. Está lá, menos 8/3. Resolvido. Soma e produto das raízes. Simples, gente, bem tranquilo. Imaginem, vamos inventar uma equação de segundo grau aqui qualquer. Ó, vamos botar aqui, por exemplo, menos 2x ao quadrado mais 5 mais 8x. Isso daqui igual a zero. Eu quero a soma e o produto das raízes. Primeiro, eu tenho que organizar isso daqui, para eu não confundir o meu A com o meu B com o meu C. Então, a forma da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos organizar nessa forma aqui. Eu tenho menos 2x ao quadrado. Agora, o termo que está ligado ao x, cadê ele? É esse daqui, ó. Então, vou botar aqui, ó, mais 8x. E, por último, mais 5, igual a zero. Vem aqui, ó, não custa nada, ó, e separa, escreve quem é quem. Quem é o meu A? Menos 2. Não tenta tirar direto dali da equação. Não custa nada você escrever. São coisas bobas, são hábitos bobos que podem fazer diferença na nota na sua prova, na aprovação e classificação num concurso. Aí você não quis perder tempo com uma coisa boba assim, e aí perde um ano de estudo no próximo, né, para o próximo concurso. Menos 2, mais 8, mais 5. Tá lá. Aí agora vou fazer aqui, ó, soma. Soma é o quê? Menos b sobre a. Então eu tenho menos, que é esse menos aqui, ó, da fórmula. E quem é o b? Mais 8. Tá lá, mais 8. Isso tudo sobre a, que é menos 2. Menos multiplica mais vai dar menos 8, sobre menos 2. Menos dividido por menos vai dar mais. 8 dividido por 2 vai dar 4. Está ali, mais 4. E o produto? O produto vai ser igual a C sobre A. Ora, mas quem é o C? O C é mais 5. E o A? O A é menos 2. Mais dividido por menos dá menos. Vai ficar 5 meios. Tá lá. Soma e o produto das raízes daquela equação, sem ter que calcular delta, substituir na fórmula de Bhaskara e assim por diante. Tranquilo? Vamos seguindo, então? Vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar com a análise gráfica, com alguns padrões gráficos. Vamos trabalhar principalmente com o esboço desses gráficos, para a gente poder entender um pouquinho melhor quando só os gráficos nos são apresentados e a gente consegue analisar ali alguns padrões. Reparem que todos esses gráficos aqui de cima, eles são com a concavidade, ó, esses dois primeiros aqui,
a concavidade é voltada para baixo. E esse daqui também, ó, concavidade voltada para baixo. Vamos entender um pouquinho melhor eles. Quando a concavidade é voltada para baixo, significa que o A é negativo, que a função é decrescente. Então, vamos já colocar ali, ó. Função é decrescente. Aqui, ó, o A, nesse caso aqui, é negativo. Nesse caso daqui, o A é negativo. Nesse caso daqui, o A também é negativo. Bem, do contrário, aqui o A é crescente, o A aqui é positivo. Aqui essa função também é crescente, A é positivo. E nesse caso daqui também o A é o quê? Positivo, porque a concavidade está voltada para cima. Então, analisar o sinal de A é bem tranquilo. Beleza, agora vamos pensar o seguinte. Além disso, eu tenho aqui, ó, essa linha horizontal representa, no plano cartesiano, o eixo x, o eixo das abscissas. E quando o gráfico corta o eixo x, significa o ponto onde o y vale zero, ou seja, significa a raiz da equação. Quando você tem uma equação que você substitui o valor, que é a raiz, o que vai acontecer? Você vai zerar aquela equação, ou seja, o y vai valer zero. Portanto, esses pontos que o gráfico corta o eixo x é onde o y vale zero. Então, aquilo ali, esse pontinho daqui, ó, é raiz daquela equação. Nesse gráfico daqui, existem duas raízes e que têm valores diferentes. Quando tem duas raízes com valores diferentes, significa que o meu delta ele é maior do que zero. Mas por que isso? Muito simples. Vamos analisar aqui o seguinte. Lembra da fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Bem, se delta for negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não terá raiz essa equação. E aí, quando que isso vai acontecer? Numa situação desse tipo daqui, ó. O gráfico não toca o eixo x. Então, para esse tipo de situação, eu posso dizer que o delta aqui, só de olhar para o gráfico, eu posso dizer que o delta desta equação, sem eu saber qual é a equação, qual é a função do segundo grau ali, posso dizer que o delta é menor do que zero. Aonde mais eu posso dizer que o delta é menor do que zero? Nesse caso daqui, ó. O gráfico não toca o eixo x. Então, vamos colocar lá, ó. Nesse caso daqui, o delta é menor do que zero. E aqui também o delta é menor do que zero. Beleza. Se o delta for igual a zero, quanto vale a raiz quadrada de zero? Vale zero. E aí, quando eu for substituir, se eu fizer aqui menos b mais zero ou menos b menos zero, eu vou encontrar exatamente a mesma resposta. Então, isso significa que existe uma raiz, mas ela é única. Não existem duas raízes ali com valores diferentes. E quando que isso vai acontecer? Quando o gráfico tocar o eixo x, mas ele vai tocar o eixo x num único ponto, que é esse daqui, ó. Isso acontece nessa situação daqui e nessa outra daqui. Vou pegar a caneta aqui, ó. Ele toca aqui, ele tangencia num único ponto. Então, e aqui também tangencia num único ponto. Nesse caso aqui, o delta aqui é igual a zero. E aqui o delta é igual a zero. Aonde mais o delta é maior do que zero? Porque possui duas raízes. Nesse caso daqui, ó, toca o gráfico toca o eixo x em dois pontos diferentes. Então, aqui o delta é maior do que zero. Então, repararam que só da gente analisar levemente ali o esboço do gráfico,
a gente já consegue deduzir a uma série de itens. A gente pode ainda deduzir mais alguns detalhes. Por exemplo, esse ponto daqui, ó, o gráfico está tocando quem? O eixo vertical, que é o eixo Y. Quando ele toca o eixo Y, significa que o x está valendo zero. Reparem, ó, daqui para cá, o x é negativo. Negativo. Opa, a sensibilidade aqui da cá. Daqui para cá o x é negativo. Daqui para cá o x é positivo. E aqui o x é zero. Então, isso daqui, ó, esse ponto daqui, o x vale zero. Quando você tem uma equação de segundo grau, onde a forma é ax ao quadrado mais bx mais c, se o x estiver valendo zero, isso daqui vai morrer, isso daqui vai zerar, vai sobrar quem? O c. Então, quando o x vale zero, esse ponto que o gráfico corta, o eixo y, é justamente o valor de quem? De c, do termo independente. Então, eu posso dizer, nesse caso daqui, que o valor de c é um valor o quê? Positivo. Então, repararam que só de olhar para o gráfico dá para a gente matar uma série de itens, dá para a gente analisar uma série de itens. Nesse caso daqui, ó, desse primeiro gráfico, a função é decrescente, o a é menor do que zero. Mas o c, a parte onde o c corta o eixo y, está aqui, ó. Então, o c aqui nesse caso também é o quê? Positivo. E com isso você consegue analisar também o valor de b, compondo ali mais alguns itens. Vamos seguir um pouco mais para a gente analisar ponto de máximo e ponto de mínimo. Gente, tudo isso que está sendo colocado são justamente os detalhes, os macetes em cima dos quais as bancas de concurso gostam de montar as questões, são as cobranças, são os itens que essas bancas gostam de cobrar, de fazer vocês tropeçarem, de colocarem ali as cascas de banana para a galera escorregar, tá bom? Então, muita atenção nisso. O propósito dessa aula não é só trazer ali uma bateria de equações e resolva, né, de maneira convencional, e sim trazer esses detalhes, esses macetes que são cobrados em concurso. Então, deem uma revisada depois e depois a gente vai trazer mais um aulão com uma bateria de exercícios em cima disso, com questões de concurso aí resolvidas, corrigidas, maceteadas e direcionadas. Ponto de mínimo e ponto de máximo. Isso daí é outra coisa que as bancas de concurso adoram. Olhem para esses dois gráficos daí. O que é ponto de mínimo e ponto de máximo? Eu tenho aqui duas parábolas. Reparem que nessa primeira parábola, ali, o a é maior do que zero, que é uma parábola crescente, é uma função crescente. Se ela é uma função crescente, ela não vai ter um ponto de máximo, porque ela continua crescendo, mas ela vai ter um ponto que? De mínimo. Esse daqui é o ponto de mínimo. E as coordenadas desse ponto de mínimo são essas daqui, ó. Essa daqui, que está vinculado ao eixo y, que eu vou chamar de y do vértice. Aqui é o vértice. E isso daqui, que está vinculado ao x do vértice, ó. X do vértice. Tá bom? Então, está ali, ó. E como é que eu calculo o x do vértice e o y do vértice? O x do vértice ele é dado da seguinte maneira, calculado da seguinte maneira, menos b sobre 2a. Que b e que a é esse? É aquele que a gente vem usando desde o início. São os coeficientes da equação do segundo grau. E o y do vértice? O y do vértice é calculado da seguinte maneira, menos delta sobre 4 vezes o a. E aqui, nesse segundo gráfico, a análise é a mesma? Sim. A única diferença é que aqui o a é menor do que zero.
Porque a parábola tem a concavidade voltada para baixo. É uma função que ela é decrescente. Se a função é decrescente, ela não vai ter o ponto de mínimo, que ela vai continuar aqui, ó. Ela vai seguir. Ela vai seguir aqui, ó. Mas ela tem o quê? O ponto de máximo. E aqui está o vértice dela. E aí ela vai ter aqui, ó, o x do vértice, indicado por menos b sobre 2 vezes a. E ela vai ter aqui, ó, o y do vértice, indicado pelo quê? Menos delta sobre 4a. Gente, ponto de mínimo e ponto de máximo é bastante cobrado, seja de maneira direta ou indireta. Vou citar alguns exemplos. Vamos lá. Ele pode te dar um esboço de um gráfico ou, já direto, uma equação e pedir, calcule o ponto de mínimo ou o ponto de máximo dessa equação. Calcule as coordenadas, né, do ponto de mínimo e ponto de máximo dessa função do segundo grau. Ou ele pode ilustrar, né, maquiar em cima de um problema. Ele te dá um trajeto de uma montanha russa. Aí fala que a trajetória de uma determinada montanha russa se dá de acordo com uma determinada função do segundo grau. E aí, papo vai, papo vem, ele pede para você calcular as coordenadas do ponto mais alto dessa montanha russa. O que você vai estar fazendo ali é o quê? Calculando esse ponto de máximo. Desde que aquilo realmente se configure como uma parábola, tá? Como uma função ali do segundo grau. Tá ok? Beleza. Estudo dos sinais dos coeficientes A, B e C. Isso daí é o que a gente veio fazendo ali nos 2 últimos slides. Mas vamos só treinar aí mais um pouquinho, que é o seguinte. Vamos partir direto aqui para um exercício e a gente vai treinar ao longo desse exercício. Vamos lá. Primeiro, encontre. Ele quer que você encontre isso daqui, ó. O resultado de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, onde a e b são raízes da equação 3x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Como é que você começa a resolver isso daqui? 3x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0 é a sua equação de segundo grau. Aí você vai encontrar aqui as raízes dela. E essas raízes você vai chamar de A e de B. E aí você vai substituir as raízes aqui. Então, o primeiro caminho, você pode chegar aqui, ó, o A é igual a mais 3. Ela já está organizada, já está na ordem certinho. O B é igual a menos 3. E o C é igual a mais 4. Aí você vai chegar aqui, você vai calcular o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois vai substituir em menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Aí você vai encontrar uma das raízes, que vai ser o Azinho ali. Né? Vamos fazer o seguinte, para não confundir aqui com os coeficientes, vamos chamar isso daqui, ao invés de A e de B, vamos chamar de P e de Q. Uma delas vai ser o P e a outra vai ser o Q. Tá? E aí depois você vai pegar esse P e esse Q e vai substituir aqui, ó, vai calcular o P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q, mais Q ao quadrado. Para daí você calcular a resposta e marcar aqui nas opções. Mas existe um outro caminho, que vai te dar muito menos trabalho do que isso. E aí onde eu falo da pressa. Se você não parar para analisar, se você fizer com pressa, você não vai parar nem para pensar que existe um caminho mais fácil. Você vai sair fazendo, correndo isso daqui, com risco de errar e perdendo muito mais tempo. Agora, vem comigo.
Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para você encontrar isso daqui, ó, a resposta disso daqui. Só que isso daqui nada mais é do que um produto notável. Isso daqui nada mais é do que P mais Q elevado ao quadrado. Isso daqui é o quadrado de uma soma. E o que eu tenho aqui dentro nada mais é do que a soma das raízes. Se P e Q são as raízes, nada mais é do que a soma. E para eu calcular a soma das raízes, o que eu tenho que fazer é menos B sobre A. Vamos lá. Quem é menos B? É o menos da fórmula. E o B é quem? Menos 3. Então, vou botar aqui, menos 3. Só não posso esquecer dos dois menos ali. Ó. Quem é A? Mais 3. Olha só como é que ficou isso. Vai ficar menos que multiplica menos vai dar mais. Mais 3 dividido por mais 3. A soma deu quanto? 1. Não é nem menos 1, deu mais 1. Ou simplesmente 1. Beleza, então isso daqui vai ser igual a 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Pronto. Na verdade, a minha resolução, ó, vou separar aqui o que de fato foi a minha resolução. A minha resolução de fato foi isso daqui, ó. Está ali. E o meu gabarito, letra C de casa. Gasto pouco tempo, faço com calma e maior precisão. Beleza? Não jogo nem tempo, nem um acerto fora. Vamos lá para a próxima questão, para a gente encerrar essa aula. Uma parábola é descrita pela função menos 5x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Quais as coordenadas do ponto mais alto dessa parábola? Ah lá, eu estou falando aqui de quê? De ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, vamos pegar lá. Eu primeiro vou ver se ela já está organizada. Já. Ax ao quadrado mais bx mais c. E aí vou descrever aqui. Quem é o meu A? Meu A vai ser igual a menos 5. Meu B vai ser igual a menos 2. E o meu C vai ser igual a mais 3. Beleza. Agora, eu vou precisar do delta. Vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, B elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual. Quem é o B? Menos 2. Então, vou ter menos 2 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é menos 5, e o C, que é mais 3. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Menos vezes menos vai dar mais com mais vai dar mais. Então, eu tenho ali 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, meu delta resultou em 64. Agora, eu vou calcular, vou botar aqui do lado, ó, o x do meu vértice. X do meu vértice vai ser igual a menos b sobre 2a, que é igual a menos 2. Dois a menos vezes menos vai dar mais 2. E aqui, menos 10. Aqui, mais dividido por menos vai dar menos 1/5. Tá lá. Então, esse é o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta
sobre 4A. Vai ser menos 64 sobre 4 vezes A. O A é menos 5, então 4 vezes menos 5. Vai ficar menos 64 sobre menos 20. Menos dividido por menos vai dar mais. 64 dividido por 20, eu posso simplificar. Se eu simplificar, por exemplo, por 4, aqui, ó, posso simplificar aqui. Se eu simplificar por 4, aqui eu vou ter mais 16. Aqui, ó, 6 vezes 4, 24, 40, daria 64. Então, 16, simplificando por 4 aqui, vai dar menos 5. Não, aqui eu nem preciso, ó, menos por menos já deu mais, então já estou mais ali, 16 quintos. Então, as coordenadas são, posso responder em par ordenado, o primeiro já é sempre o x, então vai ficar menos 1 quinto e mais 16 quintos. Beleza. Ok, galera? E por último, tem mais um slidezinho aí com todo o resuminho aí maceteado para vocês. A forma da equação de segundo grau, para que isso é importante? Para que vocês, na hora de começarem a resolver um exercício de equação de segundo grau, vocês primeiro organizem a equação de segundo grau. Porque se vocês não organizarem, na hora de substituir os coeficientes, vocês vão acabar errando, vão acabar trocando o A pelo B, o B pelo C, coisa extremamente banal e que pode complicar toda a resolução de vocês, né? O cálculo do delta, o delta que por sua vez vai ser substituído aqui, ó, na fórmula de Bhaskara. Lembrar de como você pode calcular a soma ou o produto das raízes de uma maneira bem prática, lembrando que a soma é menos b sobre a e o produto é simplesmente c sobre a. E aqui o x do vértice, que é menos b, isso daqui não é segunda, isso daqui, ó, é menos b sobre 2 vezes o a. E y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Beleza, galera? Então, dá uma repassada, dá uma treinada. Se vocês ficarem afiados nesses itens trabalhados aí sobre equação de segundo grau, vocês vão ficar extremamente craques, tá bom? Grande abraço, gente. Até a próxima.